Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, por até aqui o Senhor ter falado conosco através do louvor, das oportunidades. Agora, Deus, tu fica para as suas mãos para falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor precisa falar para conosco. Então, ainda, Deus, usa poderosamente conforme o Senhor sempre foi usado. Ser com ele, que o Espírito Santo possa estar sobre ele neste momento. Assim, ó Deus, eu oro e Deus nos suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. É sempre uma alegria, né, poder estar aqui com os irmãos. Eu quero de antemão, né, agradecer o convite, o carinho, né, que o pastor Ivan teve de me chamar para estar aqui junto com os irmãos para ministrar a palavra do Senhor. Quero também parabenizá-los por mais um ano, né? Mais uma comemoração, 14 anos, não são 14 dias. É que Deus continue abençoando o ministério, abençoando a igreja, né? E abençoando o anjo da igreja, que é o pastor Ivan, que nós temos um carinho muito grande, uma amizade assim de longas datas. E eu tenho tido a oportunidade de acompanhar o ministério do pastor Ivan, um homem de Deus. E é tão bom saber que os anos se passaram, né, pastor? Mas a mensagem é a mesma. Diferentemente de outros ministérios, que os anos se passaram, mas a mensagem foi mudando, né? Mas graças a Deus, que o pastor continuou com a mesma mensagem. A velha mensagem está... Amém? Então vamos aqui para o texto. O texto que você sabe de cor, qual é o texto bíblico? Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8. Levítico capítulo 6, verso de número 8, até o verso 13, que é o texto aqui da festividade. Diz assim o texto bíblico. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois de estirar as suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial e a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará. Amém, meus irmãos? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, mais uma vez para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico fala da lei do holocausto. Quando nós olhamos para esse texto, alguns têm resistências em relação ao livro de Levítico. Mas Levítico é um livro que nos traz muitos ensinamentos. Aqui vai falar da lei do holocausto. Todas as vezes que Deus
se relacionava com o povo, invariavelmente, Deus estabelecia as suas regras. Deus nunca buscou relacionar-se com o povo de uma maneira aleatória, de uma forma solta. O texto então está nos mostrando a lei do holocausto, a maneira pela qual Deus aceitaria o sacrifício do povo de Israel. O livro de Levítico aqui mostra como deveria ser feita a manutenção do altar. O holocausto era um sacrifício. O sacrifício ficaria durante toda a noite sendo consumido pelo fogo. Então imaginemos o sacerdote recebendo aquele sacrifício e aquele sacrifício sendo queimado, consumido pelo fogo a noite toda. Lembre-se que cada manhã o sacerdote deveria retirar a cinza da noite anterior e jogá-las fora. Todas as manhãs, o sacerdote ia lá no altar, tirava aquela cinza, colocava em um lugar limpo, ele botava uma nova lenha para o fogo continuar aceso, para o fogo continuar consumindo o elemento principal ali, que era o sacrifício. Então o holocausto era queimado sobre o altar, e o sacerdote tinha o trabalho de tirar toda a cinza. Glória a Deus. Então observem que existem alguns elementos importantes aqui no texto bíblico. O primeiro elemento aqui no texto bíblico é o fogo. O segundo elemento é o altar. E o terceiro elemento é o sacrifício, é o holocausto. O fogo representa a presença de Deus. O fogo aqui no texto bíblico é a presença de Deus. O altar é o sacrifício, é o esforço humano, é tudo aquilo que nós fazemos para atrair a presença de Deus. E é importante ressaltar que a presença de Deus, ela é sempre inevitável. E quando Deus diz para que nós andemos na sua presença, Deus não está falando da sua onipresença, porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. E quando Deus disse para Abraão andar na sua presença, Deus não estava falando no sentido do compromisso, aliás, no sentido de que Ele é onipresente, porque todos estão na presença de Deus, no sentido de que Deus é onipresente, no sentido de que Deus está em todos os lugares, porque Ele é poderoso. Mas quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus estava falando, Abraão, anda na minha presença no sentido do compromisso. Então observem que se Deus é onipresente, todos estão na sua presença. E ninguém pode escapar da presença de Deus. Mas o texto bíblico está dizendo que o fogo era a presença de Deus. Mas a presença de Deus
se faz presente quando o altar tem dentro dele um sacrifício. O altar precisava estar limpo para ser usado novamente. Para vocês terem uma ideia, até as roupas dos sacerdotes, elas tinham que ser trocadas, porque na medida que o sacerdote ia limpar o altar, a cinza sujava a roupa do sacerdote. E para reiniciar o sacrifício, Deus mandava o sacerdote trocar a roupa. Glória a Deus! Porque o fogo só se manifesta no altar quando o altar é limpo. Quando o altar é purificado pelo sacerdote. E o sacerdote está na casa nesta noite para purificar o nosso altar. Se o altar estiver com cinza, o fogo não pode ser reacido. Se o altar estiver com a cinza, o fogo não vai se manifestar. Para o fogo se manifestar, eu preciso tirar toda aquela cinza que está dentro do altar. E normalmente a cinza, ela se acumula dentro do altar. E o altar é o povo, é a igreja. O altar sou eu. E o fogo é a presença de Deus. É Deus representando o fogo e o altar representando o meu coração. Então o fogo para arder aqui dentro não pode ter a cinza. Além do fogo e do altar, tem um outro elemento que é o sacrifício, que é o holocausto que nós vemos aqui. O holocausto é aquilo que o povo depositava dentro do altar, era um sacrifício, era um animal. Mas observa que o holocausto significa aquilo que sobe. O holocausto significa oferta totalmente queimada. Então eu preciso do fogo porque é a presença de Deus. Eu preciso do altar para receber o fogo. Mas o altar precisa do sacrifício. E esse sacrifício é um sinal da aceitação divina. Quando os sacerdotes colocavam o sacrifício dentro do altar, o texto bíblico diz que subia um aroma agradável a Deus. E aquele aroma agradável a Deus era um sinal de que Deus estava aceitando aquele sacrifício. Porque não é só colocar um sacrifício lá, é saber se vai subir um cheiro agradável a Deus, um cheiro indicando que Deus está aprovando aquele sacrifício. Porque não é só colocar. E o sacerdote, ele ia verificar todas as manhãs para saber se tudo correu bem com aquele sacrifício.
Porque depois que o fogo desce sobre o sacrifício, ninguém pode tirar aquele sacrifício de lá. Por isso que quando Deus quer apertar alguém, ainda que você ore por aquela pessoa vai ficar lá dentro do altar sendo queimado. Porque quando você coloca o sacrifício lá dentro, você não pode tirar de lá. Quando você coloca o sacrifício lá dentro, agora é o sacrifício e Deus. É o sacrifício e Deus. Se você tentar tirar o sacrifício de lá de dentro, a sua mão vai queimar. Se tirar de lá, vai pegar fogo da sua mão. Por isso eu tenho que pensar muito bem no sacrifício que eu estou oferecendo. Porque a próxima etapa do sacrifício é na parte da manhã, quando o sacerdote vai lá limpar o altar. Porque antes do sacrifício, antes do sacerdote chegar lá, o sacrifício ficou sendo queimado a noite toda. A noite toda. Todas as manhãs, o sacerdote ia lá para limpar o altar, colocar uma nova lenha, para depois o fogo pegar de novo. Por isso que o fogo arde continuamente no altar. Mas ele arde no altar porque existe um processo que envolve este altar. Não é somente achar que o fogo está lá queimando direto. Para o fogo queimar, tem que ter presença que é o fogo. Tem que ter o altar que sou eu. E tem que ter o meu sacrifício que é o altar. A primeira coisa que eu aprendo aqui, preste bem atenção nisso. O holocausto, primeira lição que eu tiro aqui, é que o holocausto, ele determinava a duração do fogo. O holocausto, que é o sacrifício, que é aquilo que eu coloco dentro do altar, determinava a duração do fogo. O versículo 6, o capítulo 6, verso 9, você pode conferir na sua Bíblia. Deus dá uma ordem para Arão. E ele vai dizer: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã. E o texto diz que o fogo do altar arderá nele. Não é isso que é o texto? Observa que o sacrifício, então, vai determinar a duração do fogo. O sacrifício, de acordo com a lei, o sacrifício ofertado, de acordo com a lei, durava a noite toda. O sacrifício, em desacordo com a lei, não durava a noite toda. Então observa que o que vai determinar a duração do fogo é o sacrifício, é o holocausto que você está oferecendo. Porque holocausto significa sacrifício. E sacrifício é exigido para eu atrair a presença de Deus.
Ninguém consegue ser cheio de Deus sem sacrifício. Ninguém consegue alcançar a bênção de Deus sem pagar o preço. Porque o texto está dizendo que eles ofereciam o sacrifício. E o sacrifício, se fosse de qualquer maneira, o fogo apagava lá no meio da madrugada. Tem gente que quer ter um fogo continuamente, mas o fogo que você quer continuamente vai ser medido, vai ser controlado pelo sacrifício, pelo suor do teu rosto, pelo joelho no chão, pelo jejum e pela oração. Aí o sacrifício vai durar a noite toda. Então observa que se o sacrifício não for adequado, já viu quando você acende um palito de fósforo? Dura muito o palito de fósforo? Se bobear até queima o dedo, né? Palito de fósforo é um fogo que dura pouco, ele é rápido. Só que o texto está dizendo que o fogo que Deus quer dar para você e para mim não pode ser um fogo como aquele palito de fósforo. Tem que ser um fogo que arde continuamente. Mas esse arder continuamente é de acordo com aquilo que eu ofereço. Se eu ofereço um sacrifício raquítico, o meu fogo vai ser temporário. Mas se eu ofereço um sacrifício bem sacrificado, se eu der a Deus o melhor que eu tenho, o fogo nunca se apaga. Você acredita nisso? Quantos entenderam de momento? A segunda coisa que eu aprendo é que o fogo, pastor, fora do altar, é ineficaz. Observa que o fogo no altar era a presença de Deus. O fogo precisava do altar para mostrar a sua eficiência. Observem que o fogo só tem valia, só tem importância se ele estiver onde? No altar. Se o fogo que eu digo que tem, se não estiver no altar, não tem problema, não vai levar. Porque se o seu fogo não estiver dentro da sua casa, não adianta. Tem que ter um altar. Você não pode ter um fogo fora do altar. O fogo tem que estar dentro da igreja. Se você diz que tem fogo, tem que estar dentro da igreja. Tem que estar dentro da tua casa. O fogo tem que estar dentro do teu trabalho. É o fogo dentro do altar. O que adiantava ter um altar bonito? Ter um sacrifício bonito, se o fogo não está lá dentro? E detalhe, meus irmãos, o fogo para fins do sacrifício, do sagrado, se não fosse obtido dentro do altar, aquele fogo era chamado de fogo estranho. Se você pegar esse mesmo livro e passar alguns capítulos, você vai chegar no capítulo 10 e vai encontrar a história de Nadab e Abiú. O texto bíblico diz que eles ofereceram sacrifício. Oferecer
sacrifício qualquer um pode oferecer. A questão é se o cheiro vai subir. O texto bíblico diz que Nadab e Abiú estavam dentro da igreja oferecendo culto a Deus. Mas o texto bíblico diz que o fogo era fogo estranho. Observa que o fogo verdadeiro de Deus não estava dentro do altar de Nadab e Abiú. E diz o texto bíblico que o fogo verdadeiro consumiu, esturricou os dois morreram. Oh, meu Deus! Morreram porque ofereceram sacrifício com fogo estranho. Mas sabe por que eles dois morreram? Porque dentro do altar não tinha um fogo. O fogo que estava lá era um fogo estranho, não era de Deus. Então, essa lição aqui é importante. Fogo fora do altar é ineficaz. O lugar do fogo é dentro do altar. O lugar da presença de Deus é dentro do altar. Se você tentar levar para dentro do altar um outro tipo de fogo, cuidado, porque tem o exemplo do Nadab e Abiú. Deus não aceita fogo estranho. E se você é altar de Deus nesta noite, o que precisa estar dentro de você é o verdadeiro fogo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que o altar sem o fogo é igual ao sal quando se torna um ciclo. Também não serve. O altar sem fogo, vocês imaginem o sacerdote fazer toda aquela cerimônia religiosa, todo aquele ritual religioso. Ele ajeita o sacrifício, segue todo o processo e ele fica lá aguardando o fogo. Ele está lá aguardando o fogo e nada do fogo descer. Vocês imaginem todo aquele ritual desenvolvido por eles. Mataram o animal, colocaram o animal lá dentro, todos na expectativa daquele altar pegar fogo. Passa uma hora e nada do fogo. Passa 2 horas e nada do fogo. Por quê? O altar sem o fogo é como um sal insípido. O que Mateus capítulo 5 diz, verso 13 diz? Se o sal for insípido, para nada mais presta. O altar sem o fogo é como um sal que é insípido. Não tem valor. Porque o altar, para ser eficaz, para ter presença, ele precisa do fogo de Deus. Então Deus está falando com você nesta noite. Existe um outro versículo bíblico que eu destaquei aqui para apoiar esta ideia. Segundo Reis capítulo 2, lá no verso 19, o texto diz que alguns homens falaram assim para o profeta Eliseu: eu tenho aqui uma cidade, essa cidade ela é bem situada, é uma cidade bonita, ela é bem localizada. Quando você olha para esta cidade é como um altar com um sacrifício dentro.
É uma cidade bonita. É uma cidade vistosa. E aí falando para o profeta, porém, as águas desta cidade e a terra desta cidade é estéril. A cidade é bonita, tem uma boa aparência, ela é como um altar sem fogo, ela tem um sacrifício ali dentro, mas falta alguma coisa para esta cidade. E aí foram levar essa queixa para o profeta, porque eles sabiam que o profeta era a voz de Deus. E aqueles que têm o fogo dentro do altar é profeta, profetiza, tem uma palavra de Deus. Aleluia. É voz de Deus. Todos querem ficar perto de um altar que tem fogo. Todos querem se aproximar de um altar que está pegando fogo. Porque o altar sem fogo ninguém vai ficar. Porque se você ficar perto de um altar e não tem fogo, você não vai aquecer. Você não vai aquecer. E aí levaram essa queixa para o profeta. É uma cidade bonita, mas faltava alguma coisa. Faltava fogo para aquela cidade. Faltava a presença de Deus. Porque aquela cidade, a água era ruim, a terra era estéril. Então faltava alguma coisa. De repente você está aqui me ouvindo, eu estou falando com você. Você tem um altar, você tem um sacrifício lá dentro, mas você está esperando, aguardando o fogo descer. E nesta noite, eu venho com a boca de Deus para a tua vida. E eu estou dizendo para você nesta noite: se prepara, porque você tem um sacrifício, você tem um altar, e o fogo vai descer sobre o seu altar. E quando o fogo descer sobre o seu altar, você vai alcançar aquela bênção que você está buscando há muito tempo. O fogo do altar era sinal, pastor, de aprovação. E Deus está dizendo para você nesta noite: eu estou aprovando o seu sacrifício. Você está esperando bastante tempo, mas eu venho aqui com boca de Deus para você. Deus vai descer no seu altar para indicar para você que é fiel para cumprir o que promete. Vamos acreditar nessa palavra. Porque estamos esperando. Você está esperando. Você colocou o seu altar, você colocou o seu sacrifício, e você está dizendo para Deus: Senhor, está lá o meu sacrifício, está lá o meu altar, Senhor. E cadê a tua bênção? Cadê aquilo que eu estou pedindo, Senhor? E Deus está dizendo para você nesta noite: fique tranquilo, porque Deus não é homem para que minta. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai descer como fogo nesta noite. Vai descer o fogo de Deus aqui hoje e vai queimar o seu sacrifício. E aquilo que você estava pedindo há tanto tempo, Deus vai realizar na sua vida. Deus vai realizar na sua casa. Deus vai realizar na sua família. Porque nesta noite é noite de Deus descer sobre o altar. É noite de Deus aquecer o seu altar. É noite de Deus abrir aquela porta que você está pedindo. É noite de Deus realizar aquele milagre na tua vida. Se você acredita nesta noite, levanta a sua mão e adora Ele nesta noite. Agora observe: altar e fogo são inseparáveis. Tem gente que tem altar, mas não tem o fogo.
Tem gente que tem o fogo, mas não tem o altar. Mas observem que aquele ritual, ele só estava completo quando o altar e o fogo se uniam. Fogo e altar é conexão. Fogo e altar é comunhão. Vocês imaginem o povo de Israel indo levar o seu sacrifício. O sacerdote recebe o sacrifício. Coloca o sacrifício dentro do altar. Deus então desceu o fogo sobre o altar. Agora vocês imaginem a festa, a comemoração do povo, pastor. Quando eles ofereciam o sacrifício e o fogo pegava. Todos estavam unidos ali em comunhão. Porque fogo e altar indica comunhão. Fogo e altar indica comunhão. Todas as vezes que havia um encontro entre o altar e o fogo, indicava para o povo de Israel comunhão. Se você tem fogo e o outro tem altar, um não é melhor que o outro. Um não é superior ao outro. Pega o seu altar, pega o seu fogo e vamos juntos buscar o elemento do sacrifício para que todos nós sejamos abençoados. Então, nesta noite, Deus está falando conosco. Fogo e altar é comunhão. O fogo vai haver continuamente, mas se lá no sacrifício, na cerimônia, no culto, tiver comunhão. Por quê? Fogo e altar são inseparáveis. Você pode ter o fogo e eu posso ter o altar. Se eu não tiver comunhão com o pastor, o fogo desce. Ele tem o fogo, eu tenho o altar, ao contrário. Se eu der as mãos, o fogo cai. Por isso que a Bíblia diz que uma casa dividida não permanecerá de pé. O Salmo 133 diz que é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Por quê? Quando Jesus morre na cruz, ele veio reatar a comunhão que foi quebrada no Éden. Quando o fogo desce sobre o altar e o sacrifício é queimado, indica comunhão. E Deus está falando conosco nesta noite. Para o fogo descer, tem que ter comunhão na casa, comunhão na igreja, comunhão no trabalho, comunhão entre os irmãos. Tem que ter comunhão para o fogo descer. Como está acreditando nisso? Tem que ter comunhão. Amém? Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Todos ofereciam sacrifício. Mas sacrifício precisa da aprovação de Deus. Sacrifício é um ritual, é uma cerimônia, mas precisava de Deus estar lá. Porque todos os nossos esforços podem ser os esforços mais belos e mais bonitos. Se Deus não estiver lá,
o meu sacrifício vai ser em vão. O meu altar vai ficar incompleto. Então, nesta noite, Deus está falando conosco. O fogo vai descer. Deus vai queimar o seu altar. Mas eu preciso, nesta noite, oferecer um sacrifício que suba com o cheiro de incenso agradável a Deus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Senhor, nesta noite, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos aqui, Senhor, que o ritual é muito bonito. Todo esse texto aqui, Senhor, ele é muito bonito. Ele nos empolga. Sobretudo quando nós lemos o texto, o versículo principal aqui, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas nós precisamos nesta noite, Senhor, oferecer um sacrifício que agrade os céus, um sacrifício que gere um cheiro suave às narinas de Deus. Eu preciso nesta noite, Senhor, saber que o fogo fora do altar não tem eficácia. Eu preciso saber que o altar também, sem o fogo, é como sal insípido. E eu preciso saber, Senhor, que altar e fogo são inseparáveis. Então ajuda a igreja. Nos ajuda nesta noite, Senhor. Permita que o nosso sacrifício, que o nosso, ó Deus, cordeiro, o nosso animal, o nosso holocausto, seja aceito nos céus nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Que o nosso holocausto possa ser suficiente para manter a chama acesa. Que a nossa chama não seja uma chama passageira. Que a nossa chama seja uma chama duradoura nesta noite. E o que vai determinar a duração do nosso fogo vai ser o nosso sacrifício. Quanto mais sacrifício, quanto mais nós nos doamos para Deus, quanto mais nós fazemos a obra de Deus, quanto mais nós agradamos a Deus, quanto mais nós abrimos mão dos prazeres da terra, mais o nosso fogo dura, mais o nosso altar vai continuar aceso. Então nos ajuda nesta noite. Em nome de Jesus. Nos ajuda nesta noite. Para que tudo é nome. E todo diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Todas as vezes que eu venho aqui, sou super abençoado. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com meus queridos irmãos, para podermos pregar a palavra, para podermos cultuarmos juntos. E é sempre um prazer. Já tinha um tempo que eu não vim aqui, eu estava com saudade também. Bem, que Deus abençoe. Amém, pastor. Deus pode dar uma sincera vida na sua vida. Tá bom? Deus abençoe a cada área da sua vida. Vai nessa força aqui. Amém?